Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trouxe um assunto muito pedido nos comentários e tudo mais, que é a equação de segundo grau. Muito bem, eu vou mandar um beijo especial para a Rayane e para a Vitória que pediram sobre esse vídeo, tá bom? Bom, antes de começar, não se esquece, inscreva aí no canal, se você ainda não é inscrito, né? Para você receber os próximos vídeos, tá? Já deixa o joinha e depois deixa um comentário pra mim se você gostou do vídeo, se você quer ver algum outro assunto, manda lá pra mim, pra eu ver. Combinado? Vamos começar então. Bom, antes de tudo, vamos lembrar o que é uma equação. Uma equação é uma sentença matemática com sinal de igualdade que apresenta pelo menos uma incógnita. O que é uma incógnita? X, Y e assim por diante. Bom, hoje nós vamos ver aqui a equação de segundo grau, onde eu tenho uma incógnita. No caso, o X, certo? Ok? Vamos ver o modelinho dela aqui. Nós temos ax² mais bx mais c igual a zero. Essa é a cara de uma equação de segundo grau. O que acontece? A, b e c são números reais, tá? O a nunca pode ser zero. Por quê, teacher? Porque se ele for zero, transforma-se em uma equação do primeiro grau. Lembrando o quê? Como que eu diferencio uma equação, por exemplo, do primeiro grau e do segundo grau? A gente olha o expoente, né, o maior expoente no caso aqui dessa equação é 2, então é uma equação do segundo grau. Claro, depois lá na frente vocês vão ver a questão de polinômios e tudo mais, que a gente vê o grau de um polinômio. Mas nesse caso aqui vamos entender, quando eu tenho apenas incógnitas x, aquela de maior expoente, no caso 2, por isso é uma equação do segundo grau, ok? Beleza, muito bem. Então vamos lá. Nós temos dois tipos aqui. Nós temos as incompletas e a completa. Vamos começar pelas incompletas. O que seria uma equação de segundo grau incompleta? Eu não falei que o A não pode ser zero, mas o B e o C podem. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, x² menos 64, o B é zero. Aqui, nesse caso, 6x² mais 18x igual a zero, o C é zero, ou seja, eu não tenho um número sozinho ali. E aqui, 9x² igual a zero. O que aconteceu? O B e o C são zero. Então, isso pode acontecer e por isso elas são chamadas de equações de segundo grau incompleta, ok? Bom, o que a gente faz com a equação de segundo grau? Normalmente a gente está querendo encontrar o valor de x, quanto que o x vale para aquela sentença se tornar verdadeira, ou seja, para aquela igualdade se tornar verdadeira. Eu sempre falo que uma equação é como uma balança. Tudo que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Ou seja, eu preciso encontrar um valor que eu coloque aqui no x para quando eu resolver isso aqui dê zero, ou seja, fique zero igual a zero, certo? E é isso que a gente vai fazer aqui. Quando eu peço para encontrar uma raiz ou solução da equação, o que é? É um número que, ao substituir a incógnita, torna a sentença verdadeira. Combinado? Então vamos lá, vamos resolver essa daqui. Como que eu resolvo? Simples igual a equação do primeiro grau. A gente fala do passa para lá, que é o caso do, por exemplo, eu tenho x² menos 64 igual a zero. Eu tenho que somar 64 dos dois lados para que o 64 desapareça naquele momento. Então a gente já costuma falar passa para lá. Quando passa para lá, troca o sinal, tá? Mas entendam que esse passa para lá, na verdade, nós estamos fazendo uma operação em ambos os lados. Estou somando 64 desse lado, somando 64 desse lado. Sendo assim, esse menos 64 some, tá? Agora, eu não vou ficar repetindo toda vez isso, então eu vou falar o passa pra lá, tá bom? Então, x² é igual a 64. O que eu faço agora? Qual a operação inversa da potência? É a raiz. Uma coisa importante é mais ou menos 64. Teacher, por que mais ou menos 64? Porque quando é uma equação de segundo grau, o máximo de soluções que eu posso encontrar são duas. Então, nesse caso, nós vamos encontrar duas soluções. Olha só, mais ou menos, qual que é a raiz de 64? 8. Ou seja, eu tenho duas soluções nessa equação x² menos 64, que é o 8 e o menos 8. Ou seja, se eu substituir o 8 ou o menos 8 aqui, a minha sentença vai ficar verdadeira. Eu vou fazer só essa para vocês observarem, ó. 8² e 64, menos 64, zero. Menos 8² menos 8 vezes menos 8, mais 64. 64 menos 64, zero. Certo? Então, nós temos aqui duas soluções. O que acontece, então, agora quando C é igual a zero? Aqui nós vamos ter que usar o caso da fatoração, que é o evidência. Muitas pessoas falam assim. O que é o evidência? Olha só, eu vou escrever aqui em cima como se eu estivesse abrindo tudo isso, ó. 6, o x² é como se fosse x vezes x. O 18 eu vou escrever como 3 vezes 6 vezes x. Olha só, o que eu tenho aqui e aqui?
Nesse caso, esquece essa parte aqui de baixo, olha só o que eu fiz aqui em cima. Eu tenho um 6 e um x e eu tenho um 6 e um x. Colocar em evidência é a gente então colocar ele, transformar, fatorar isso, é transformar isso numa multiplicação. Já que eu tenho 6x aqui e 6x daqui, eu vou colocar em evidência. Então, eu vou fazer 6x vezes, o que sobra aqui quando eu tiro? Sobra só o x. E aqui sobra o quê? O 3, porque o 6 e o x foram embora. Então, me sobrou isso. Como que eu resolvo isso agora? Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar este termo igual a zero, este termo igual a zero. Então, 6x é igual a zero, ou x mais 3 é igual a zero. Resolvo. Lembra, ó, o que acontece? É uma multiplicação, eu vou passar dividindo, a gente fala, né? Vai passar dividindo. 0 dividido por 6, 0. Então, a minha primeira solução, meu x1, que a gente gosta de falar, é 0. Agora aqui, o que eu faço? Ah, é positivo, vai pra lá, fica negativo. Então, meu x2, ou seja, minha segunda solução, o x é igual a menos 3. E aqui, o que acontece, teacher? Então, lembrando que, finalizamos aqui, essa daqui tem duas soluções, o 0 ou o menos 3. E essa daqui, o que acontece? Essa é bem simples, né? Quando eu passo 9 dividindo, vai dar 0. Raiz de 0, 0. Ou seja, solução 0. Beleza? E agora vamos para a parte mais importante que eu sei que vocês estavam esperando, que é a equação de segundo grau completa. X ao quadrado mais 3x menos 10. Tá vendo que eu tenho o A, tenho o B e tenho o C? Teacher, como assim você tem A? Aqui não tem nenhum número. Quando não tem nenhum número é 1. A gente coloca o número 1. Lembrando que se tivesse menos x ao quadrado, seria menos 1, tá? Então tomem cuidado com isso. Aqui eu tenho o B, vale 3. Lembrando que o sinal sempre acompanha. E o C é o menos 10. Olha o sinal acompanhando. Presta bem atenção nisso. Por que você fez isso, teacher, de ver o A, o B e o C? Porque nós vamos precisar para calcular a famosa fórmula de Bhaskara, ok? Então vamos lá, a fórmula de Bhaskara é o seguinte. Primeiro, para utilizar ela, nós vamos precisar do delta. O delta é esse triângulo aqui, né? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá vendo esse b a c? São esses números que a gente encontrou. Um carro de som, tá? Continuando. Nós temos uma coisa muito importante quando a gente analisa diretamente o delta. Se o delta der positivo, um número positivo, ou seja, maior que zero, eu tenho duas soluções reais e distintas. Ou seja, você vai encontrar dois valores diferentes, igual aqui, 0 e menos 3, vamos dizer, ou 8 e menos 8, tá? Agora, se o delta der zero, você vai encontrar duas soluções reais e iguais. Ou seja, aquela solução que você vai encontrar vão dar dois números iguais. Por exemplo, vai dar x1, 2, x2 também é 2, tá? E quando o delta for negativo, você não vai ter nenhuma solução real. Por que não vai ter nenhuma solução real? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Combinado? Isso, então, a gente pensando no conjunto dos reais. Então, vamos resolver, né? Então, falamos do delta aqui. Vamos resolver essa equação pela fórmula de Bhaskara. Qual que é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, percebem que a gente precisa de calcular o delta. Então, vamos calcular o delta dessa equação de segundo grau. Vamos lá. Delta é igual, é b ao quadrado, né? O nosso b é 3, então 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 10. Presta bastante atenção. Perceberam esse parênteses? Ele é muito importante. Por que ele é importante? Porque eu vou ter que fazer um jogo de sinal com essa porque é multiplicação. Se você não põe esse sinal, você acaba esquecendo e não faz o jogo de sinal. Tá? Se você não põe o parênteses, perdão. 3 ao quadrado, 9. Olha só, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 10, menos com menos é mais. 4 vezes 10, 40. Tá vendo a diferença? Então, 9 mais 40, 49. O meu delta deu 49. Agora, vamos para a fórmula de Bhaskara. Vamos lá. Menos b. O b tá aqui 3, então, menos 3. Mais ou menos raiz de 49. Dividido por 2 vezes, o A é 1. Daqui nós encontramos duas soluções. Por quê? Porque nós temos mais raiz de 49 ou menos raiz de 49. Então, o meu x1 é menos 3, mais raiz de 49 é 7, dividido por 2 vezes 1, 2, ou o meu x2, que é o quê? Menos 3, aqui não muda, tá?
menos 7, que é a raiz de 49, dividido por 2. E aí a gente encontra as duas soluções. Menos 3 com 7, ou seja, eu tenho 7, vou tirar 3, eu fico com 4 dividido por 2, 2. Menos 3 com menos 7, menos 10. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Ou seja, eu tenho duas soluções distintas, perceberam? Ó, o meu delta ficou positivo, então eu tenho duas soluções reais distintas. Eu tenho o valor 2 e menos 5. Se eu substituir o 2 aqui, ou o menos 5, isso vai valer. Vamos testar o 2, ó. 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 2, 6. 6 com 4 dá 10, menos 10, 0. A mesma coisa acontece com o menos 5. Menos 5 ao quadrado, 25. 3 vezes menos 5, menos 15. 25, aqui eu tenho menos 15 com menos 10, menos 25. Com mais 25, 0. Então, essas são as duas soluções da minha equação do segundo grau. Tudo bem, pessoal? Vimos um breve resumo aí de equação do segundo grau, dando bastante importância e ênfase para a fórmula de Bhaskara, principalmente para esse estudo de sinal, que isso é um estudo de sinal, quando a gente percebe que o delta é positivo, o delta é igual a 0, ou o delta é negativo, né? Então, positivo igual a 0 ou negativo. Combinado, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de compartilhar com os amigos, deixar um comentário, deixar um joinha. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!